Boa noite, mais uma vez a todos que estão aqui presentes. Alguém está vindo aqui pela primeira vez hoje, não? Seja bem-vindo em nome da casa, em nome dos dirigentes. Bom, aqueles que não me conhecem ainda, o meu nome é Ricardo Honório. Eu, por falta de uma expressão mais adequada, eu tenho que dizer que eu sou palestrante espírita, é o nome que se dá a quem fala, né, Arísio? E uma vez por mês eu tenho a grata satisfação de vir aqui à Seara trazer uma palavra de acolhimento, de instrução, quem sabe, para uns, de reforço do que já se sabe para outros, mas sempre com a intenção de plantar sementes boas nos corações e nas mentes de todos nós. E quando eu digo de todos nós, é todos nós mesmo, eu estou me incluindo, porque eu não estou aqui, eu não tenho autoridade, tanta autoridade, para plantar sementes apenas no coração de vocês. Eu também planto no meu sempre que falo. Afinal, o palestrante é o seu primeiro ouvinte. O ouvido mais perto da minha boca são os meus. Oi? Obrigatório, Arísio. E a gente acaba ouvindo duas vezes, porque a gente tem que preparar a palestra, tem que ler, tem que estudar para depois falar. Então a gente acaba tendo que fazer a lição mais de uma vez. Isso significa que o palestrante é mais necessitado do que os seus ouvintes. Por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho. Mas eu faço com muita satisfação, tenho certeza disso. Eu pensei em trazer para a nossa reflexão de hoje uma experiência que eu vivi recentemente e que me trouxe muito ensinamento. Quando a gente pensa que vai a uma casa como esta fazer uma palestra, infelizmente ainda tem aqueles que têm a pretensão de achar que vão levar uma palavra de ensinamento. Lê do engano. Muitas vezes nós somos os mais necessitados e a casa que nos convida, na verdade, está nos dando a oportunidade de aprender um pouco mais. Pois bem, mês passado eu recebi um convite de um colega lá da cidade de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, para ir fazer 2 palestras nas comemorações do núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas, lá daquela cidade. Pois bem, no dia aprazado, eu me dirigi ao aeroporto, decolamos aqui por volta das 6 da manhã, e a expectativa era chegar ao destino por volta do meio-dia, e a primeira palestra seria às 19 horas. Decolamos daqui, pousamos em Campinas, o próximo voo sairia por volta das 10 horas, e chegamos a embarcar no avião ainda para fazer o segundo trajeto, e aí de repente começou a chover. Naquele dia, tínhamos a informação de uma frente fria que estava chegando lá no sul, e embarcamos, ficamos uma meia hora ainda dentro do avião, até que o comandante informou que o voo estava sendo cancelado, porque a frente fria que havia chegado ao sul não permitia o voo naquela aeronave. Então, nós fomos orientados a nos dirigir ao saguão do aeroporto para tentar uma outra alternativa. Isso aí já eram quase 11 horas da manhã, e a alternativa que me foi dada foi pegar um voo às 15 horas para a cidade de Pato Branco, no Paraná,
e de lá ir de carro até Santa Maria. Só que de Pato Branco, no Paraná, até Santa Maria são 500 quilômetros, então de carro ia dar ali quase 8 horas de viagem, ou seja, a palestra que eu faria naquele dia, às 19 horas, já tinha perdido. Mas embarcamos na tentativa, aí eu já estava preocupado com a palestra do dia seguinte, então teria que chegar a Santa Maria o mais rápido possível. Então embarcamos no voo para Pato Branco, e quando estávamos já sobre a cidade, o comandante informou que a frente fria havia chegado naquela região e que ele iria esperar as condições apropriadas para pousar em Pato Branco. Ficamos meia hora girando, e nisso uma moça que estava sentada à minha frente começou a ficar nervosa, e eu me aproximei, puxei conversa com ela, começamos a conversar. Ela disse que não estava com medo pelo fato de a gente estar voando em círculo, mas ela estava chateada porque ela estava indo para o aniversário do irmão dela naquela noite, e que se ela não conseguisse pousar, ela ia perder o aniversário do irmão. Então eu falei, olha, não sei se vai valer de consolo, mas eu também tinha uma palestra hoje à noite, lá em Santa Maria, e pelo horário eu já perdi também, né? Vamos deixar que Deus decida qual será o nosso destino a partir daqui. Aí ela perguntou assim, você acredita mesmo nisso, que Deus está no comando disso tudo? Eu falei, eu estou convencido de sim, Deus está no comando de tudo. O fato de eu estar perdendo o meu compromisso lá em Santa Maria tem alguma razão de ser. E ela falou, qual era o seu compromisso lá em Santa Maria? Eu disse que eu ia fazer uma palestra hoje à noite. Palestra de quê? Uma palestra sobre espiritismo. E ela falou assim, espiritismo é aquele negócio do Chico Xavier? Eu falei, isso, é aquele negócio do Chico Xavier. E aí ela começou a perguntar sobre o espiritismo, e o trajeto de volta, porque depois de meia hora o comandante decidiu que não pousaríamos em Pato Branco e teríamos que voltar para Campinas. E aí foi quando nós começamos a falar sobre o negócio do Chico Xavier. E aí eu comecei a falar para ela do espiritismo, o que era o espiritismo, como era, e ela se interessou e começou a fazer pergunta, e o papo fluiu. E quando nós já estávamos próximo de Campinas, deu vontade de eu ir ao banheiro, e eu fui no banheiro que fica na parte de trás da aeronave, e quando saí do banheiro, os dois comissários, um rapaz e uma moça, estavam conversando, e aí eles me cumprimentaram, e aí eu puxei conversa também, né? Eu falei, nossa, estamos voltando para Campinas de novo. Ela falou, pois é, tem alguma razão de ser? Eu falei, Deus sabe o que está fazendo. E aí eles perguntaram, o senhor acredita mesmo que Deus está... E eu falei, eu não tenho a menor dúvida, né? Alguma razão tem para a gente não ter pousado em Pato Branco, para a gente estar voltando para Campinas. E aí eles perguntaram, o senhor estava indo para Pato Branco, o senhor é de Pato Branco? Eu falei, não, seria uma intermediária, eu estou indo para Santa Maria. E eles perguntaram, o senhor é de Santa Maria? Eu disse, não, eu estava indo fazer uma palestra. E eles perguntaram, uma palestra de quê? Eu falei, sobre espiritismo. E eles perguntaram, espiritismo é aquele negócio lá do Chico Xavier? Eu falei, é aquele negócio também do Chico Xavier, né? E eles disseram, olha que interessante, nós estávamos aqui conversando sobre isso. E eu perguntei, vocês são espíritas? Não, mas uma amiga nossa e ela falava com a gente sobre isso, mas a gente não entende muito. E aí eu comecei a falar com eles também, explicando sobre o espiritismo, o que dei o endereço do site aqui da Comunhão Espírita, dei o endereço do meu canal no YouTube, e
Por volta das 5h30 da tarde, nós estávamos de volta a Campinas. Me dirigi novamente à empresa para tentar uma outra opção para até o dia seguinte eu chegar a Santa Maria. E quando nós desembarcamos, a moça, a primeira com quem eu falei, me acompanhou. Fomos até o saguão do aeroporto e a fila para resolver os problemas estava enorme. Todo mundo lá tentando resolver seus problemas. E ela disse: nossa, se eu for pegar essa fila aqui, que hora eu vou sair daqui? Eu falei: não, tem uma coisa boa que aconteceu agora no último dia 30 de setembro. Eu me tornei sexagenário, né? E depois que a gente completa os 60, a gente ganha alguma coisa. Tem a fila dos idosos. E só tinha 4 pessoas. E ela disse: mas eu não sou idoso. Eu falei: mas faz de conta que você é minha nora, você está acompanhando o idoso. E enquanto a gente ficou na fila, continuamos falando sobre espiritismo. Ela resolveu o problema dela. Ela teve que dormir em Campinas para tentar outro voo no dia seguinte. E quando chegou a minha vez, me deram a opção de, ainda naquela noite, eu pegar um outro voo para Porto Alegre, para de Porto Alegre no dia seguinte eu chegar até Santa Maria de carro. De Porto Alegre até Santa Maria são 290 quilômetros, 300 quilômetros, e eu calculei 4 horas de viagem. Se eu sair 8 da manhã, meio-dia eu estou lá, a palestra era às 15 horas, vai dar tempo. Mas aí eu fiquei pensando, como a espiritualidade trabalha a revelia da nossa vontade. Aquilo que eu falava agora há pouco. Muitas vezes a gente se arvora a uma posição, eu sou isso, eu sou aquilo, e na verdade nós não passamos de executores da vontade de Deus quando Ele se apraz nos utilizar como executores da vontade dele. Antes de ir para Pato Branco, eu liguei para o meu anfitrião, lá em Santa Maria, e disse: olha, infelizmente hoje não haverá palestra, pelo menos minha. E ele me substituiu. E quando eu estava no aeroporto tentando o voo para Porto Alegre, eu lembrei disso, que eu falei para o meu colega, que eu não faria palestra naquele dia. E aí eu lembrei que eu já tinha feito 2 palestras. Eu já tinha feito a palestra para aquela moça, já tinha feito uma outra palestra para aquele casal da tripulação, e estava ali agora, esperando ser atendido pela atendente da empresa. Na fila ao lado, onde tinha muita gente, tinha de tudo, aquilo que a gente já viu na televisão, né? Gente dando piti, gente brigando com o atendente do aeroporto porque não conseguiu o voo, e eu vendo aquela confusão toda, e eu estou aqui, na minha. Quando chegou a minha vez, a senhora me atendeu já com ar de tensão, porque o aeroporto estava daquele jeito. E aí eu perguntei assim para ela: a senhora já tomou um cafezinho para acalmar os ânimos? Ela disse que nada, moço, olha o aeroporto como é que está. Não tem condições de sair daqui para tomar um cafezinho. Eu costumo andar com umas balinhas de café no bolso. Aí eu peguei uma balinha de café e digo: não, por isso não, então está aqui o seu cafezinho de hoje. Ela pegou a balinha de café, ficou mais tranquila. Aí ela disse assim: nossa, como seria bom se todos os clientes fossem assim como o senhor. Eu falei: assim como? Olha, o senhor saiu de Brasília às 6 horas da manhã, já foi a Pato Branco, já voltou, já perdeu a palestra de hoje, não sabe que hora vai chegar, e o senhor está tranquilo. Aí eu lembrei, assim que eu pousei de volta de Pato Branco, o meu filho, o mais velho, que é controlador de voo, e ele tinha acompanhado o voo até Pato Branco e voltado. Então, quando eu pousei, ele me ligou e falou: ei, pai, tá gostando de passear de avião, para cima e para baixo? Aí eu falei: não, tá divertido, tá tranquilo, pelo menos não paguei mais nada, tudo de graça mesmo, já tá pago, né? E aí ele disse uma frase que fez diferença
no momento que eu estava falando com a atendente. Ele disse assim: pois é, pai, quando a gente enfrenta as adversidades com alegria, com bom humor, com paciência e bom humor, tudo fica mais fácil, né? E eu falei, mas depois eu pensei, olha que profundidade essa frase. Quando nós enfrentamos os desafios da vida com paciência e bom humor, tudo fica mais fácil. E aí é que eu percebi que realmente eu não estava nervoso, estava tranquilo, tinha perdido uma palestra, mas já tinha feito 2, e estava ali agora, conversando com aquela senhora. E eu disse, pois é, perdi uma palestra, perdi o compromisso que eu ia fazer lá, mas certamente tem alguma razão de ser para tudo isso. E ela disse, e que razão é essa? Eu disse, não sei, Deus que sabe qual é essa razão. E ela fez aquela pergunta que você já sabe: o senhor acredita mesmo que Deus está cuidando dessa bagunça toda? Eu disse, não tenho dúvidas que Ele tem um propósito para cada um que está aqui vivendo essa bagunça. E ela perguntou, qual era o seu compromisso? Lá em Santa Maria, eu ia fazer uma palestra. Palestra de quê? Palestra sobre espiritismo. Foi a primeira que não falou que era o negócio do Chico. Ela falou, eu já fui a um centro espírita. Infelizmente eu não tenho como ir sempre. Mas como a gente pode se beneficiar do fato de ser espírita? E enquanto ela providenciava lá, foi mais ali uns 15 minutos de conversa, eu falando com ela e citando aquela minha experiência como uma oportunidade de a gente tirar proveito em função do conhecimento espírita. Ok, embarquei para Porto Alegre, dormi em Porto Alegre. No dia seguinte, chamei o Uber, que a empresa havia pago, para me levar até Santa Maria. O primeiro que atendeu fugiu da corrida, disse, não, é muito longe, não me interessa essa viagem, desistiu. Chamei o próximo, menos de 1 minuto ele chegou no hotel. Eu entrei no carro, era um jovem, aproximadamente uns 30 anos de idade, mas quando ele começou a falar, apesar dos 30 anos, era bem, eu diria assim, bem infantil ainda, né? E aí ele disse, nós vamos para onde? Eu falei, vamos para Santa Maria. E ele disse, onde é que fica isso? Eu me assustei, o gaúcho que não sabe onde é que fica Santa Maria. E eu falei, é uma cidade, fica aqui próxima. Quantos quilômetros? Eu digo, dá uns 290 quilômetros. Ele falou, nossa, é muito longe. Eu falei, não, é perto. Eu já estava preocupado e não consegui chegar de meio-dia lá. Eu falei, é perto. Ele disse, mas eu nunca dirigi na BR. E eu falei, não tem problema, eu dirijo o carro para você, eu levo. Eu não posso, porque o carro é da minha mulher. Eu falei, então vai você mesmo, eu tenho que chegar lá de meio-dia, vamos. Ele disse, mas eu não conheço a estrada. Eu falei, mas a estrada é ótima. Nunca tinha ido. Eu digo, a estrada é ótima, você vai gostar, não tem problema nenhum, a estrada é tranquila. E o rapaz pegou a estrada. E ele começou a conversar, o senhor é de lá? Não, eu estou indo fazer uma palestra. Palestra de quê? Palestra sobre espiritismo. E aí foi a reação mais interessante, que ele olhou para mim assim e falou, é o quê? Espiritismo. O que é isso? Os outros ainda sabiam que era o negócio do Chico Xavier. Aquele não sabia nem o que era. E nós começamos a conversar sobre doutrina espírita. Falei para ele da experiência do Chico Xavier, falei de muitas experiências, do que a doutrina espírita nos ensina. E ele perguntou assim, mas em que isso pode ser útil na nossa vida? E eu comecei a dar exemplos de como o espiritismo poderia ser útil na nossa vida. E aí começou uma parte bem interessante da nossa história, que foi quando ele começou a falar dele. Ele não se relacionava bem com o pai, não se relacionava bem com a mãe, não se relacionava bem com uma filha de um relacionamento que havia tido, e não estava se dando bem com a atual esposa.
era um ser só no mundo e que, segundo ele, já havia pensado em cometer suicídio por conta de tudo isso. Aí é quando você sente que, quando você assume verdadeiramente o papel de espírita, quando você se coloca na condição de um trabalhador a serviço da espiritualidade, o serviço aparece. E eu comecei a conversar com aquele rapaz com um pouco mais de cuidado, porque era alguém que já havia pensado em cometer suicídio. E eu pensei que naquele momento era talvez o momento mais importante daquela viagem, de conseguir plantar na mente e no coração daquele rapaz os valores da vida conforme nos traz o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita em consequência. Então, eu que havia perdido uma palestra de 1 hora, já havia feito 3 e acabei fazendo, eu nem chamo de palestra, quase um seminário, porque foram 4 horas de viagem. E quando chegamos a Santa Maria, ele me agradeceu, perguntou como é que ele fazia para voltar para Porto Alegre. Eu falei, coloca no Google que ele te deixa lá, ele vai te deixar lá. Mas teve um momento em que ele fez um comentário muito interessante. Ele disse, quanto o senhor está ganhando para vir de Brasília fazer palestra aqui em Santa Maria? Eu falei, cara, estou ganhando muito, nem sei te dizer quanto, porque na verdade eu já recebi antecipado. A minha vinda aqui agora talvez seja apenas para retribuir o que eu já recebi. Ele não estava entendendo. Eu expliquei para ele claramente que eu não estava fazendo por dinheiro, não estava ganhando nada financeiramente. E aí ele ficou estupefato, porque ele disse, como é que alguém trabalha de graça? Como é que alguém sai lá de Brasília para vir para cá numa viagem desse tamanho sem ganhar nada? Porque segundo ele não fazia nada para ninguém se não fosse por dinheiro. E aí eu expliquei para ele que tem coisas mais importantes na vida do que dinheiro. Então, quando chegamos lá, ele agradeceu, seguiu a vida dele e eu segui a minha. A palestra aconteceu normalmente a partir daí e a volta foi tranquila. Mas o que é que eu quero tirar de aproveitamento dessa história, desse fato? Primeiro, que cada um de nós, todos nós, somos instrumentos de Deus, colocados à disposição da espiritualidade, que aguarda de nós disponibilidade para sermos úteis junto aos nossos irmãos mais necessitados. Isso não é papel exclusivo de palestrante, isso é papel de cada ser humano que resolve aceitar as orientações cristãs como orientação para a sua vida. Cada um de nós, tendo consciência da nossa importância uns para os outros, em se abrindo para o trabalho de ajuda mútua, de acordo com aquilo que você pode oferecer, de acordo com aquilo que você tem para oferecer, não tenha dúvida, você será utilizado pela espiritualidade na prática do bem a quem necessitar. Muitas vezes, nós definimos as nossas metas, os nossos objetivos, e achamos que aquilo é o de mais importante naquele momento. Não sabemos que além de nós, tem alguém planejando a nossa vida. Tem alguém programando as nossas ações para aquele dia, para aquela semana,
para aquele ano, bem como para a nossa existência. Uma coisa que é bom quando a gente desenvolve é a capacidade de aceitar as coisas como elas são, sempre que nós não tenhamos condições de alterá-la. Eu, como muitos estavam ali, poderia ter me estressado, poderia ter blasfemado, poderia ter questionado a ação da espiritualidade. Como assim? Eu estou indo a serviço da espiritualidade realizar uma tarefa e a espiritualidade não me ajuda a chegar no dia certo e na hora certa? Quantas vezes a gente não faz isso? Mas não sei porquê, mas eu me mantive calmo. Coloca nas mãos de Deus, coloca nas mãos da espiritualidade, que seja o que tenha que ser. Eu estou aqui para o serviço, mas o obstáculo é intransponível para mim, eu não tenho como resolver isso. Então tem um ditado popular que diz: quando a coisa não tem solução, já está solucionado. Você já averiguou tudo o que você poderia fazer para resolver o problema? Já fiz tudo o que eu podia fazer, mas o problema não se resolve. Então relaxa, sossega. Nós não temos acesso a todos os planos que Deus planeja para a gente. Tem planos de Deus na nossa vida que nós só vamos tomar conhecimento no momento da execução do plano. Tem um outro ditado que diz que a gente propõe, mas é Deus quem dispõe. Que nós tenhamos a grandeza de aprender essas coisas. Vamos propor? Vamos criar propostas para nós. Olha, eu quero fazer isso, eu pretendo fazer aquilo. Mas deixe que Deus participe da sua vida também. Deixe que Deus também programe para você coisas que talvez você não consiga perceber neste momento. Não é levar a vida como a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não é nesse sentido. Temos que conduzir a nossa vida, mas sabendo que haverá momentos em que nós não teremos controle nenhum sobre a situação. E precisamos estar atentos a isso, para que nós não nos desesperemos, para que não entremos em desespero, para que não comecemos a questionar a bondade e a justiça de Deus por as coisas não estarem saindo do jeito que nós planejamos. Então tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Independente de sermos espíritas, católicos, umbandistas, não interessa a religião. O que interessa é o aprendizado que nós fazemos e que esse aprendizado torne a nossa vida mais harmoniosa, mais tranquila, mais suave. Mesmo que a prova seja dura, seja dolorosa, aprendamos a experienciar essas provas com paciência, com calma, com resignação. Vocês conhecem aquela experiência do Chico Xavier e do Emmanuel, quando ele estava dentro de um avião e o avião começou a chacoalhar por conta do mau tempo? É aquilo. Naquele momento, o Chico, acompanhando o desespero de todos dentro da aeronave, se desesperou também.
E qual foi a lição que o Emmanuel deu para ele naquele momento? O que é que está acontecendo, Chico? E o Chico diz: meu irmão, você não está vendo? O avião vai cair, nós vamos morrer. E o Emmanuel diz para ele: então, pelo menos morra com educação. Pare de gritaria, pare de desespero. Isso vale para todos nós. É no caso de morte, é no caso de um plano que nós construímos, não deu certo. Eu planejei fazer uma viagem agora no final do ano, aí chega no momento da viagem, acontece alguma coisa, a viagem não acontece. Não se desespere. Na nossa cabeça, aquela viagem, ela seria repleta só de coisas boas, maravilhosas, de alegrias. Mas Deus, a espiritualidade, sabe o que pode estar à frente. E para evitar o pior, muitas vezes, prefere nos ver chorando, como crianças espirituais que ainda somos, a permitir que nós tenhamos acesso a determinados desejos. E quando eu falo de sermos crianças espirituais, a comparação é muito correta, porque as nossas crianças, elas choram. Por que essa criança está chorando? Alguém está deixando de dar para ela alguma coisa que ela quer, e ela chora. Nós, adultos, biologicamente, mas crianças espiritualmente, fazemos a mesma coisa com relação ao nosso Pai Celestial. Nós desejamos determinadas coisas, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que nós necessitamos, enquanto que nós sabemos apenas o que nós desejamos. Nós não sabemos quais são as nossas necessidades reais, não sabemos, mas a gente sabe quais são os nossos desejos. E Deus, como Pai bondoso que é, controla os nossos desejos, tirando de nós muitas vezes aquele brinquedinho com que a gente sonha tanto. Quem é que não sonha em ganhar na Mega Sena? Sozinho, de preferência. E aí a gente pensa: o que eu faria? Eu, com essa minha maturidade espiritual, com essa minha maturidade psicológica, o que eu faria se do dia para a noite eu me visse ali com alguns milhões de reais à minha disposição? Será que eu ia fazer coisa boa? Ou será que eu ia meter os pés pelas mãos e quem sabe até perder a oportunidade reencarnatória pelo fato de cometer tantos excessos pelo excesso de recurso disponível? Então muitas vezes nós choramos, nós reclamamos, nós brigamos com Deus porque nós não atingimos aquele objetivo que nós planejamos, mas Deus sabe o que faz. Ele sabe quão infantis ainda somos. Por isso que a espiritualidade, cumprindo a vontade de Deus junto a cada um de nós, regra, controla, observa, administra as nossas oportunidades. Sem falar que muitas dessas coisas que porventura venham tirar o nosso sossego, pode ser apenas uma prova para avaliar o nosso aprendizado. Olha, o Ricardo fala tanto de paciência nas palestras, vamos ver se ele tem paciência mesmo. E aí me deram um dia inteirinho no aeroporto, para cima e para baixo, para ver se eu perdi a paciência. Graças a Deus passei nessa prova. Mas em outras, será que eu vou ter a capacidade de passar em outras provas? E nas provas anteriores, quantas vezes eu já não esbravejei até chegar ao ponto de aceitar a prova com naturalidade?
Então eu estou falando na primeira pessoa, mas a expectativa é que cada um de nós reflita sobre suas realidades existenciais. Avalie a vida de cada um de vocês. Lembrem daquele fato na sua vida que você chama de problema e tenta perceber se aquele problema não está tentando te passar uma mensagem. Porque todo problema, todo óbice, todo obstáculo, ele tem uma mensagem para nós. Todo. Nada que acontece na nossa vida é em vão. Tudo tem uma razão de ser. Problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, problemas profissionais. Tudo isso tem uma mensagem para nós. A questão é que a gente não tem paciência nem interesse de saber qual é a mensagem. Quando o dito problema vem, a gente quer resolver o problema. Ou melhor, a gente não quer resolver, a gente quer se livrar do problema. Porque muitas vezes resolver o problema significa uma autotransformação, uma mudança na forma de pensar, uma mudança na forma de agir, uma mudança nos nossos comportamentos. Mas nem sempre nós estamos dispostos a mudar para resolver um problema. Normalmente a gente faz o quê? Aponta o dedo para o outro. O meu problema é você, você é o meu problema. Então, para eu resolver o meu problema, eu tenho que te eliminar. Não. Cada irmão com quem convivemos, que a gente chama de problema, na verdade, é uma oportunidade para equalizar problemas anteriores, para que a partir de agora nós possamos ter uma convivência pacífica, construtiva para ambos. E isso vale para encarnados e desencarnados. Porque aqueles a quem nós chamamos de obsessores não passa de um irmão nosso, que em consequência das nossas experiências pretéritas, mantém relações às vezes conflituosas com a gente. E cabe a nós também trabalhar para solucionar aquela questão. O nosso tempo está se encerrando, então eu gostaria de encerrar a nossa conversa de hoje sugerindo que cada um de nós, agora ou mais tarde em casa, pare um pouco, reflita sobre tudo o que está acontecendo na sua vida que te desagrada. Pense naquilo que neste momento te desagrada. E pergunte para você mesmo, qual a mensagem que este fato quer me trazer? Faça uma oração, converse com seu anjo de guarda, peça que ele te ajude a interpretar a mensagem que aquele fato está te trazendo. E se disponibilize para mudar em benefício de você mesmo e em benefício de todos. Porque se tem uma razão que nos traz a este mundo, encarnados, é a necessidade de mudança. Todos nós estamos aqui porque precisamos mudar para melhor. Todos nós temos problemas de ordem moral, comportamental, que precisamos repensar e mudar. Todos nós. E aquilo que nós chamamos de problema nada mais é do que o gatilho que a natureza nos oferece para que nós possamos parar e pensar naquilo. Marido difícil? Por que eu tenho esse marido? Mulher difícil? Por que eu tenho essa esposa? Filho difícil? Por que esse filho veio parar nas minhas mãos?
Nada é por acaso. É necessário que nós nos abramos para a vida, dando à vida a oportunidade de nos ensinar e que nós tenhamos a disponibilidade para querer efetivamente aprender. Por isso, para finalizar, eu digo, e algumas pessoas não gostam de ouvir: religião não salva ninguém. Religião não resolve problema de ninguém. Os espíritos não resolvem problema de ninguém. Religião, espíritos desencarnados, eles estão aqui para nos ajudar, para que nós encontremos a melhor forma de resolver o nosso problema. Porque na grande maioria dos casos, fomos nós mesmos que criamos esses problemas. Então os espíritos, eles nos ajudam, nos orientam, nos mostram o caminho, mas nós temos que caminhar. A doutrina espírita nos mostra os caminhos para que caminhemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, mas a gente tem que caminhar. Senão, o que vai acontecer? Mais para frente, quando chegar o dia do nosso regresso à erraticidade, à pátria espiritual, nós vamos perceber que voltamos quase do mesmo jeito de quando aqui chegamos. E aí eu lembro mais uma vez uma fala do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz que um dos maiores sofrimentos do espírito, quando desencarna e volta à espiritualidade, é a consciência do tempo perdido. Vamos pensar sobre isso? Será que nós estamos perdendo tempo tratando de coisas miúdas e não estamos dando a devida atenção ao que realmente interessa ao nosso processo de aprendizagem e de evolução espiritual? Vamos pensar sobre isso? Vamos parar de colocar a solução dos nossos problemas nas mãos dos outros e assumir as rédeas da nossa própria vida? Vamos nos esforçar para aprender e viver o que aprendemos de acordo com aquilo que Jesus tem nos ensinado há mais de 2000 anos? Então, quando eu pensei em trazer essa experiência, foi com esse objetivo: fazer com que nós reflitamos sobre aquilo que nós chamamos de problemas, porque muitas vezes talvez seja apenas um chamamento da espiritualidade tentando nos dizer alguma coisa que está muito errada na nossa vida e que nós precisamos mudar para resolver o problema. E enquanto a gente fica um pé e resolve repetir o papel da Gabriela, você sabe quem é a Gabriela, né? Aquela baiana que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tem gente que pensa assim. Tudo bem, mas a vida cobra para quem vive desse jeito. Então não vamos esperar os sofrimentos chegarem para mudar. Vamos observar, vamos viver, vamos ver, vamos aprender. E vamos implementar as transformações necessárias para que tenhamos uma vida minimamente harmoniosa, de paz, de sossego. Porque apesar de Jesus ter dito que a felicidade não é deste mundo, ninguém é proibido de ser feliz, desde que saiba construir a sua própria felicidade e a felicidade daqueles que dividem o espaço com cada um de nós. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não sei se passei do tempo, me perdoe. Mas mês que vem estaremos aqui, se Deus quiser, para uma outra conversa. Espero ter contribuído. Muito obrigado.